Alunos com deficiência intelectual superem insegurança ao adaptar atividades, tá? Existe sim insegurança ao adaptar atividade para alunos com deficiência intelectual e, na maioria das vezes, os professores não fazem as adaptações necessárias para esse aluno, para alcançar esse aluno. Existe sim uma grande falta de conhecimento sobre a incrível capacidade que todos os alunos têm de aprender. E por isso muitos educadores até desistem de tentar ensinar algo para o aluno. Tenta uma vez, tenta duas, tenta três, não consegue, o aluno não dá uma resposta lá muito convincente e ele acha que o aluno não tem um mínimo de capacidade para aprender. Só que isso não é verdade, tá? Todos os alunos podem aprender. Só que quando esse educador ele percebe o quão desafiador surge aquela insegurança. Será que o que eu estou fazendo está funcionando? Será que essa atividade que eu estou entregando está dando certo? Será que eu preciso continuar tentando? Ou será que eu tenho que tentar de outro jeito? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas, Leandro, eu não me especializei em deficiência intelectual. Eu não estudei esse tema. Eu fiz licenciatura em geografia, fiz licenciatura em língua portuguesa. Como eu vou ensinar um aluno com deficiência intelectual? Nunca nem falaram deficiência intelectual durante toda a minha graduação. Esse termo nunca nem surgiu. Como que eu vou fazer? Isso se chama insegurança, tá bom? Insegurança. E tem jeito de superar ela, tá? O que não pode acontecer é o que continua acontecendo hoje na maioria das escolas. E o que é, Leandro, o que acontece hoje na maioria das escolas? O aluno faz apenas atividades, entre aspas, mais simples, como recortar, colorir, jogar, etc. É isso que acontece hoje na maioria das escolas, infelizmente. A maioria das vezes, o aluno com deficiência intelectual ele fica apenas fazendo atividades que não agregam conhecimento para ele. Percebe que um aluno que fica só pintando, colorindo, recortando durante todo o ano letivo, ele trabalha apenas uma única coisa, ao meu ver aqui, que é a motricidade fina. Tá? E a gente tem mais coisas para trabalhar. Ah, Leandro, não, mas jogar desenvolve a criatividade, colorir explora. Tá, tudo bem, eu sei que existem mais habilidades que são desenvolvidas com essas atividades, tá bom? Mas nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo. O nosso aluno, ele pode aproveitar melhor o tempo dele se nós agirmos para isso. É preciso agir para isso. É isso que não pode acontecer. E qual é a solução então? De que forma nós podemos ajudar esse aluno? Como nós podemos vencer essa tal insegurança de adaptar, de tentar algo novo para esse aluno, mesmo que não funcione na primeira vez, não funcione na segunda e não funcione na terceira? Bom, eu vejo que existe um único caminho. O caminho é acreditar que sim, ele pode aprender, acreditar que você é a pessoa que vai ajudar o seu aluno. A gente precisa primeiro escolher ser a solução. Né? E depois procurar o quê? As práticas certas para ajudar esse aluno. E agora que eu entro na área de adaptação de atividade. Adaptar atividade é criar acessibilidade física, sensorial e cognitiva. O que é isso? Tá? O que é acessibilidade? Acessibilidade é você entregar possibilidade de autonomia. Na adaptação de atividades, entregar acessibilidade é dar autonomia. O que é ter autonomia? Autonomia é fazer sem ajuda. Então, resumindo, o que eu quero? Eu quero que o meu aluno faça as atividades sem ajuda. É isso que é adaptação. E o que é essa tal física, sensorial ou cognitiva? Tá? Acessibilidade física é para o aluno que não tem o movimento de fazer o que ele precisa fazer para aquela atividade do jeito que ela está hoje, mas aí você faz uma adaptação onde ele não precisa fazer aquele movimento que ele precisaria antes, ou ele pode fazer um outro tipo de movimento ou nenhum movimento para alcançar a participação da atividade. Às vezes a gente tem um aluno que não tem, por exemplo, o movimento dos braços e a atividade é para ele escrever. Né? E ele não conseguiria escrever do jeito que a atividade foi concebida. A gente precisa conceber essa atividade de uma outra forma para esse aluno poder alcançar a participação, a autonomia dentro dessa atividade. Acessibilidade física. E o que é acessibilidade sensorial? Sensorial falando dos sentidos, né? O sentido de ver ou ouvir. Né? O olfato não é muito explorado lá nas atividades. Né? A gente não fala muito sobre atividades que exploram o olfato. Mas ver e ouvir, sim, né? O aluno o tempo todo precisa utilizar essas duas habilidades, essas duas capacidades dentro da escola e muitas das vezes ele ou é surdo ou ele é cego. E a gente precisa criar uma adaptação para que ele tenha acesso
a informação e a execução da atividade com o máximo de autonomia possível, tá? Então, ter, por exemplo, um ledor para o aluno cego, né? O ledor funciona como um acesso e não como uma ajuda, percebe? A pessoa do ledor que fica ali do lado do aluno cego fazendo uma leitura, eu não considero ele como ajuda, e sim como recurso de acessibilidade, uma vez que ele não entrega respostas, né? Quem decide o que escrever, o que fazer, o que responder é o aluno e não o ledor, né? Mas quando o ledor assume um papel de ajudar a responder, a solucionar um problema, aí ele já está entregando uma ajuda, tá bom? Mas mesmo assim é possível proporcionar ainda mais autonomia do que um ledor, né? Quando a gente entrega um recurso por uma pessoa cega, onde ele pode avançar ou retroceder na leitura à sua própria vontade, ao seu próprio gosto, sem depender de uma pessoa, de dar comando para uma pessoa. Ele pode dar comando para uma máquina, para, por exemplo, um computador com recurso de acessibilidade visual. E é agora que eu entro na área da acessibilidade cognitiva. Falei da acessibilidade física, acessibilidade sensorial e agora a acessibilidade cognitiva. Leandro, o que é essa tal de acessibilidade cognitiva? Olha, nem todo mundo entende as coisas que são ditas e estão escritas por aí. Você já deve ter percebido isso. Às vezes a gente compra um aparelho novo, vem um manual de instrução. A gente olha o manual de instrução e não entende nada. E aí não consegue usar o aparelho. E tem que chamar alguém para ajudar. Às vezes a gente compra um medicamento e tem ali a bula. A gente olha a bula e não entende nada. Precisa pedir ajuda para uma outra pessoa. Já aconteceu isso com você? Ou então você compra um livro ou pega um livro para ler e o tipo do texto que está naquele livro é tão complexo, usa uma linguagem tão assim distante do nosso vocabulário, da nossa forma de falar, que fica até difícil de entender as palavras que estão escritas ali. A gente tem sim dificuldade de ter acesso à informação, dependendo do jeito que a informação é entregue. Aí que está o X da questão. Nós estamos falando de pessoas com deficiência intelectual. Elas podem aprender, elas podem entender a informação, porém, às vezes a informação não está num formato adequado para elas entenderem. Assim como um determinado livro, um determinado palestrante, um determinado manual de instruções não está num formato adequado para que eu entenda, e vem uma outra pessoa e recoloca aquelas informações ali de um outro jeito, e aí eu consigo entender, ou desenha para mim entender. Às vezes a pessoa vai lá e desenha e eu entendo, porque lembra que eu falei que eu sou visual, né? As pessoas às vezes desenham e eu consigo entender. Só falando fica mais difícil. Qual é o problema? A informação não está num formato acessível para mim. A informação do seu aluno com deficiência intelectual pode não estar em um formato acessível para ele. E aí não existe nada mais justo do que mudar o formato da informação, mudar o formato da atividade, mudar o formato da aula, adaptar. E adaptar de que forma? Adaptar de forma que ele consiga fazer sem ajuda. Adaptar de forma que ele consiga fazer sem ajuda. Porque ajudar é legal? É legal, ajudar é legal. Mas ajudar o ano inteiro não é legal. Ajudar o ano inteiro é ruim. Imagina se para todos os livros que eu fosse ler eu precisasse de ajuda. Imagina se para todo o manual de instruções que eu fosse pegar para ler eu precisasse de ajuda. Imagina se para toda palestra que eu fosse ir assistir eu precisasse de ajuda. Ia ser um pouco, no mínimo, chato. A minha percepção de aprendizagem, de educação, ia se tornar cada vez mais desagradável. Eu ia cada vez menos procurar estudar e aprender. Porque porque vai ficar na minha mente que eu sempre preciso de ajuda para estudar. Eu sempre preciso de ajuda para aprender. Eu não sou capaz de pegar um manual e ler. Eu não sou capaz de pegar um livro e ler. Eu não sou capaz de chegar numa palestra e conseguir entender o que o professor fala, o que o palestrante fala. Isso seria horrível. Eu ia evitar ao máximo estudar e aprender, porque eu ia ter uma percepção ruim disso, que eu não consigo fazer sozinho. Mas, à medida que eu vou ganhando confiança, à medida que me entregam materiais onde eu alcanço o nível cognitivo que é exigido ali, eu consigo pegar e com autonomia entender, sem ajuda, e aí eu ganho confiança, aí eu ganho prazer em estudar, em ler, em aprender. À medida que eu chego no lugar e as pessoas falam do jeito que eu entendo, eu ganho confiança de querer aprender aquilo ali. Se eu chego numa sala de aula e me entrega uma atividade que eu consigo fazer sozinho,
eu ganho confiança, eu quero estar ali. Por quê? Porque eu me sinto bem, eu me sinto alcançando, eu me sinto colocando a minha habilidade, as minhas habilidades, os meus dons em ação, sem depender de uma ajuda externa. Não estou falando que eu nunca vou pedir ajuda. Eu estou falando que eu não posso depender de ajuda a minha vida inteira. E a autonomia é exatamente isso. Conquistar a autonomia é você fazer sem ajuda. Só que nós não podemos esperar que o aluno alcance isso sozinho. Nós podemos ajudá-lo a ter autonomia sem ficar oferecendo ajuda toda hora. De que forma, Leandro? Adaptando a atividade. É entregar acessibilidade cognitiva. Acessibilidade cognitiva é você fazer de outro jeito, de um jeito mais fácil de entender, de um jeito mais visual, de um jeito mais auditivo, de um jeito mais concreto, colocar a informação com palavras mais simples. Sim, palavras mais simples. Eu não preciso ficar falando de um jeito rebuscado durante toda a aula, durante todas as atividades. Eu não preciso entregar um texto para interpretar que tenha uma linguagem assim muito distante do dia a dia do aluno. Se o meu aluno não está conseguindo fazer a atividade sozinho, não conseguiu uma vez, não conseguiu duas, não conseguiu três, olha, o problema não está no aluno não, o problema está na atividade. A gente pode sim ficar alternando os tipos de adaptações de atividades que nós temos disponíveis para alcançar esse aluno.